Shalom, shalom, meus queridos irmãos, meu querido Duque. É um grande prazer estar com vocês aqui, na minha, na sua, na nossa Sinagoga Sem Fronteiras. Como é que vocês estão, meus queridos? Após mais um Shabat, mais um dia de descanso, mais um dia de bastante reflexão, contemplação, família, estudos, louvores. Estamos aqui com os irmãos e com as irmãs para a gente continuar falando sobre a história judaica do Brasil. Eita história! História judaica do Brasil. Que tema mais maravilhoso! Um tema maravilhoso e um tema misterioso também. Por que que ele é misterioso, Rabino? Olha os Pereira chegando lá, que legal! Que maravilha! Por que que esse assunto é misterioso? Eu vou contar para vocês, mas antes eu vou tomar meu cafezinho. Vou fazer a brahá. O que que é brahá, Rabino? Brahá é a bênção, é o agradecimento que nós fazemos ao Eterno por tudo que a gente consome. Eu vou fazer em hebraico e depois em português. Olha que lindo. Bira Oliveira, sou jesuíta e admiro o seu trabalho. Eita, que bom começar a live assim. Um abraço para o meu irmão jesuíta. Vamos lá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que crias tudo a partir do teu verbo. Eita, coisa boa demais, né? Sabe, eu vou dizer para vocês, esse negócio de falar em português, as nossas brahotas, as nossas bênçãos e tal, foi resultado de uma reflexão minha. Eu falei assim, como é que eu posso... Olha lá, Cláudia Pereira da Costa, estava esperando por esse dia, olha aqui. Nádia Vitorino, eu sou Ferreira. Muito bem, então a gente vai chegar no Ferreira também junto com o Pereira. Eu vou explicar para vocês por quê, viu? Povo do Ferreira. Ferreira, Pereira, Freire. Eu devia ter colocado isso no chamado, viu? Podem chamar o povo, porque hoje tem a ver com Ferreira e com Freire e com Pereira e derivados, tá? Então, meus queridos, espera mais um golinho aqui. O que eu estava dizendo é que um belo dia eu pensei assim, como é que a gente pode reclamar do preconceito, da ignorância em relação a nós judeus por parte de muitas pessoas nesse mundo? E aí eu pensei, ué, se a gente fala em outro idioma, se a gente não faz as nossas preces também no idioma local, no vernáculo, como é que a gente pode querer que a outra pessoa nos compreenda? Não é verdade? Uma vez, por exemplo, eu tive uma situação onde havia um homem agindo de uma forma muito, mas muito chata do meu lado, sabe? Eu tenho irmãos cristãos, irmãos mesmo, entendeu? Para mim os muçulmanos são meus irmãos, os cristãos são meus irmãos, os ateus são meus... Todo mundo é irmão, se Deus é pai, então todo mundo é irmão, não é verdade? E tinha um homem que estava me enchendo, eita, aquele homem estava me enchendo demais. Ele veio trazer um móvel para a nossa sinagoga, e aí tudo que eu falava, ele falava que ele ia fazer em nome de Jesus. Poxa vida, eu respeito a fé alheia. Só que aquilo lá era claramente uma pregação. Então eu falava assim, pode entrar. Entra. Aí ele, em nome de Jesus eu vou entrar. Aí tá bom. Onde é o banheiro? É lá. Em nome... Aí eu falei, rapaz, esse homem ele está agindo de uma forma intolerante comigo. Hã? Sutil, mas intolerante, porque ele sabia que a minha religião é diferente. E a gente tem que respeitar a religião do outro. Aí eu tive uma ideia. Eu falei assim, sabe como é que eu vou responder para ele? Eu fui ao banheiro,
E depois do banheiro, nós sempre fazemos uma prece muito bonita, muito profunda, depois de lavar a mão, é claro, fora do banheiro, agradecendo ao Eterno pelo funcionamento do organismo. Eu falei, eu vou responder para ele assim. Eu vou parar do lado dele e eu vou fazer a prece em português. Vamos ver a reação dele. Se ele ainda vai sentir algum vácuo, algum espaço vazio na minha fé para tentar ficar se afirmando. Dito e feito. Fui, saí do recinto, do banheiro, lavei a mão. Fui lá na frente da nossa sede, tem uma vista bonita. E ele estava ali, contemplando a vista. Eu parei do lado dele e comecei. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que criastes o homem com sabedoria, e formastes nele órgãos com orifícios e cavidades. É revelado e sabido, perante o trono de tua glória, que se um desses órgãos se fechar, ou se abrir indevidamente, será impossível, meu Pai, sobrevivermos, ainda que seja por um instante. Fonte das bênçãos és tu, meu Pai, meu Deus. Que crias o homem e fazes maravilhas. Gente, quando eu olhei para o lado, o homem estava assim, olhando para mim, boca aberta assim. Amém, amém. Parou de querer fazer pregação religiosa para mim. Mas a gente precisa entender, quando a gente fala, quando a gente se apresenta, principalmente perante as populações que não conhecem o nosso idioma, a gente precisa manter a nossa tradição e também traduzir para os demais irmãos por dois motivos. O primeiro motivo é para se fazer entender, é para transmitir para o outro. É algo que tem que ser ensinado. Então eu vou ensinar. Isso não é pregação, eu estou mostrando a partir do que eu faço para a pessoa, olha que legal. E o outro, obviamente, para combater o preconceito. Então é por isso que toda vez que eu estou numa live ou no presencial, eu faço a brachá também em português. Bom, meus amigos, vamos lá. Outra coisa importante. Fiquei feliz com o salve do nosso irmão jesuíta. Escreve de novo o seu nome aí, amigão. Fiquei contente demais. Porque o grande objetivo, gente, do conhecimento religioso, do conhecimento histórico, não tem que ser o de se vingar. Absolutamente não tem nada a ver com se vingar. Não tem nada a ver com revanchismo. Não é? Ah, agora que eu posso falar, eu vou falar, e eu vou xingar, e eu vou denunciar. Não, nada disso. O que a gente, nessa história da Inquisição, a gente vai chegar nos Pereiras. Pereira, Ferreira, Freire. O que a gente precisa trazer com essa história? Além de permitir que as pessoas, seu Baruch e Dona Luzia, além de permitir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento da própria história, acesso que foi sonegado, que foi negado, que foi usurpado pela Inquisição e pela historiografia oficial brasileira até os nossos dias, porque esse tema da história judaica do Brasil é boicotado até hoje. Agora, o objetivo é proporcionar conhecimento. E o outro objetivo é, sim, combater a intolerância religiosa, a intolerância de consciência, a violência da imposição, seja ela pelo braço, seja ela pela lei, seja ela pelas palavras, porque é uma violência.
Então, o que é extremamente importante ressaltar, e eu fico feliz com a presença desse irmão jesuíta, é que houveram muitos padres, inclusive um dos mais destacados do Brasil, que foi, se eu não me engano, Antônio José Vieira, que defendeu os judeus, que defenderam os judeus, que foram contra a Inquisição. Quer ver? Deixa eu só confirmar o nome aqui para não falar bobagem. Eu tenho quase certeza que eu não errei, mas aqui. Antônio Vieira. Eu coloquei um José a mais. Padre Antônio Vieira. Homem grandioso. Um padre brasileiro, pesquisem ele. Não é que eu coloquei o José, Doris. É só Antônio Vieira. Grandioso. Dizem, inclusive, que as prédicas dele eram algo assim sublimes. Amante do povo judeu, amava o povo judeu. Era um padre. E a gente está falando do quê? A gente está falando do Brasil. Onde o rabino que é o padroeiro de São Paulo, ou até talvez padroeiro do Brasil, eu não sei. O padre Anchieta, de acordo com a lei judaica, era judeu. Porque os avós maternos dele eram judeus. Olha que coisa. Por que essa história vai ser sonegada? Agora, por outro lado, a ideia não é estigmatizar, então nós somos agora inimigos dos católicos. Não, claro que não, que besteira. Nós somos opositores da violência. Inclusive, se tiverem pessoas da minha religião que tratam os outros de forma violenta, de forma chula, de forma ofensiva, eu estarei do lado dessas pessoas dizendo, isso está errado. Então esse é o ponto, ok? Então é isso é muito importante. Eu acho que o povo brasileiro, ele tem que, sim, ele, muito bem, Vânia, nossas irmãs do Rio de Janeiro, o povo ruido, da Betaquiva do Rio Grande do Sul, o povo brasileiro precisa ter acesso a esse conhecimento. Gente, vamos falar assim com toda a sinceridade. Eu acho assim que a cultura judaica ela é tão forte, ela é tão maravilhosa. A história judaica, a história bíblica judaica é tão maravilhosa que se eu não fosse judeu e eu tivesse de repente acesso a esse conhecimento de que eu tenho uma origem judaica, eu ficaria muito feliz de saber. Então também eu acho que isso é importante. Independente se a pessoa quer ser judia, não quer ser judia, quer se converter ao judaísmo, não quer continuar católica, evangélica, não importa. Eu acho que a revelação desta origem, saber que você também tem essa história, traz bastante referências familiares. Eu acho isso muito legal. Muito legal. Gustavo Pereira, do Rio de Janeiro, da Sinagoga Sem Fronteiras do Rio de Janeiro. Que legal. Te marquei, né? Maravilha. Aliás, Yehudá Ben Avraham não é invisível não. Shalom, queridão. Lindalberto, São João do Rio do Peixe. Sinagoga Sem Fronteiras do Sertão. Gente, eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, tá? Compartilhem o vídeo para que mais e mais pessoas assistam. E eu vou dizer para vocês por quê. O trabalho que a gente vem fazendo é único. Único em sua dimensão. Nós temos comunidades de retornados ao judaísmo no Brasil inteiro. Temos comunidade em Portugal, temos comunidade na Itália. Temos hoje uma interlocução, além de termos vários jovens estudando em Israel, em yeshivot, em escolas do nosso movimento, com esses sobrenomes aí. Nós temos interlocução política em alto nível agora com Israel.
Mas o que nós não temos, eu vou dizer o que nós não temos. Nós não temos nenhum apoio financeiro, nenhum suporte financeiro, nenhum suporte institucional. E é justamente por causa disso que a nossa divulgação ela é muito menor do que podia ser. A gente não tem assessor de imprensa, a gente não tem gente pagando pra gente, empresários nos colocando nos programas da grande mídia e etc. O que a gente tem? Facebook. O que a gente tem? YouTube. E a grande revolução que a gente está fazendo é justamente através desses meios. Nós nos tornamos a voz mais forte de judaísmo do Brasil nas últimas décadas, ou desde sempre, eu não sei. Nunca teve uma voz judaica no Brasil falando dessa forma e realizando história. Mas eu conto muito com vocês, gente. É muito fácil vocês ajudarem. Clique. Compartilhe o vídeo. Não custa nada. Se a gente tem, por exemplo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se nós temos agora 350 pessoas ao vivo, imagina que cada uma dessas pessoas compartilha 2 vezes o vídeo. Dos que estão aqui agora. Sabe o que acontece? São 700 compartilhamentos. Bum! É fácil fazer isso. E o que a gente está trazendo aqui é único. Se fosse somente no sentido de revelar essa história judaica do Brasil, já seria maravilhoso. Mas graças ao Eterno, a gente revela essa história de uma forma amigável, dialógica, com irmãos de todas as outras religiões. Nós atuamos socialmente por irmãos de qualquer religião. Por isso que a gente tem hoje uma chegada fantástica com nossos irmãos indígenas. Vejam, por exemplo, com nossos irmãos da periferia. Trabalhamos, atuamos juntos socialmente com irmãos pastores, padres, com irmãos muçulmanos. Fomos levar, semana passada, cestas básicas para imigrantes da Síria. Então, um projeto desse, eu digo para vocês, me ajudem a difundir. Porque eu falo de novo, nós não temos empresário, não existem empresários interessados em difundir esse conhecimento, em popularizar esse conhecimento, em acessibilizar essa participação no povo de Israel. Não existe. Nossos parceiros são vocês, tá? Agora eu fiquei até curioso para saber o seguinte, ó, acabei de compartilhar. Boa, Lamarck. Quem compartilhar, escreve compartilhei. Pronto. Já vamos chegar nos Pereiras, mas é o que eu quero de verdade, gente, de coração. Eu quero que essa live, eu quero que as nossas lives cheguem muito longe. O Facebook, etc e tal, eles não privilegiam esse conteúdo. Absolutamente não. Então eu quero que essa live chegue muito longe. E eu digo, se a gente tem que começar a chegar em 1000 compartilhamentos, não tem por que não. Qualquer fofoca, qualquer besteira, qualquer baixaria, qualquer meme chega a 1000, 2000, 3000 compartilhamentos. Olha quem veio aqui. Nossa, Ana Banito, querida. Então vamos lá. Fala Shavuató pro povo. Shavuató. E a gente vai começar agora a falar dos Não vai fazer Pereiras. Não, dá lá depois. No final? Ok. Bom, deixa eu só ver quantos compartilhamentos Pegar um temos. casaco, eu tô com frio. Então tá bom. Frio? Tá bom, vamos lá. Eu vou começar então por algo, uma revelação muito interessante. Na semana passada, gente, obrigado por compartilhar, gente. Escrevam aí, compartilhei. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Messenger. Vamos vencer. Nós não somos financeiramente poderosos. Ao contrário, somos humildes. Mas a nossa união faz a vitória. Eu garanto. E é por isso que a gente chegou até aqui. Só que precisa de mais engajamento, gente. Tá bom? Então cada um dos 360 aqui.
2 compartilhamentos. Compartilha na tua página, em outra. Compartilha 3 vezes numa outra página. 1000 compartilhamentos. Eu quero ver se o Facebook não vai ter que divulgar mais imagens. Ó, já tá subindo tanto os views. É isso. Tá bom? Vou pedir toda live. Façam isso toda live. Que a gente vai ficar mais popular que a Rede Globo. Vamos lá. Cheguei. Semana passada... Olha lá, vocês estão vendo como sobe? 374 pessoas assistindo, porque é muito compartilhamento. 370... É isso! Vocês são nossos parceiros! Vamos lá. Então, semana passada... Tem aí café? Sim. Tu vai tomar café? Não. Semana passada, eu falei uma coisa muito interessante em relação... Em relação... Tistaklisha Makadima. Oi! E Matheus Shevet Povel, Mistakele de Kadima. Zelon Iraya Você Fé. avisou pra eles que começa amanhã? Yeshiva do Sertão. Online. Vamos lá, Ansiosa. vamos Tava lá. preparando até Vamos lá. agora. Vamos lá. Tistakli Foco. Kadima. Al. Foco. Ok, vamos lá. Então vamos lá, gente. Semana passada eu revelei algo muito legal pra vocês. Que é a origem de parte, de novo, parte dos oliveiras do Brasil. Expliquei para vocês que havia uma família de levitas. Levitas são os membros da tribo de Levi. Quem são os membros da tribo de Levi? São os descendentes Reuven, Shimon, Levi, do terceiro filho de Jacó com a matriarca Leia. Ok? Essa pertinência à tribo de Levi só é Levi quem é descendente daqueles Levis lá de trás. Ok? Beleza. Expliquei que durante um período, todo o período, desde a diáspora dos judeus de Israel, de Jerusalém, indo para Sefarad, indo para a Espanha, aqueles judeus, enquanto judeus, se identificavam normalmente como Levi. Levitas, eu sou da tribo de Levi. Ou alguns tinham o sobrenome Itzhar. O que é Itzhar? Itzhar é oliva. Ok? Muito bem. Quando chegam as perseguições na Espanha, o que acontece? Vários judeus fogem para vários países. Que perseguições foram essas, Rabino? Foram as perseguições religiosas que diziam: quem quiser ficar na Espanha vai ter que ser católico, senão vai embora. Muito bem, muitos judeus foram embora, foram para Portugal, já modificando o nome. Então o que eles pensaram? Eles falaram: eu não vou me chamar Itzhar ou Itzhari, eu não vou me chamar Levi, porque senão eu vou ser perseguido. Porque em pouco tempo a perseguição chegou na Espanha. O que eles disseram? Presta atenção que agora vocês vão entender muita coisa. O que eles... Gente, obrigado pelos compartilhamentos. Ó, ultrapassamos 400. Por causa disso. É isso que é lindo, essa coisa junto. Vamos ver. O que eles fizeram? Falaram: a gente tem que escolher um sobrenome. Ah, isso aqui é muito legal revelar. Nós temos que escolher um sobrenome. Falaram: que sobrenome que vamos escolher? Pereira? Tô falando da tribo de Levi, ok? Não, por que eu vou escolher Pereira? Souza? Também não, Souza não tem nada a ver comigo. Ventura? Gente, a história de Ventura é fantástica também. Eu tô pesquisando muito, quando eu trouxer vocês vão ver que legal e tem a ver com algumas dessas histórias aqui. Ventura, levita, não tem nada a ver. Oliveira é uma boa. Por que Oliveira é uma boa? Porque oliveira é aquele que é a árvore de onde vem a azeitona, de onde se faz o azeite. E o azeite era o instrumento de unção com o qual os levitas eram ungidos. Então aquela família disse o seguinte: peraí, vamos pegar esse sobrenome. Ó o Lassé, Davi Lassé!
Mendanha! Cícero! Cícero! Vamos pegar Aproveitei. Vamos pegar esse sobrenome Oliveira para, mesmo escondidos, mesmo tendo que esconder a nossa origem, a gente mantém uma conexão. Então, por exemplo, gente, isso aqui é lindo. Agora vocês estão entendendo melhor. Por exemplo, vamos falar assim. Faz de conta... Pra ter a ligação. Faz, né? então, mas faz de conta que assim, eu sou Oliveira. Ela é de uma família, faz de conta que a gente não se conhece. Ela é de uma família que também foi forçada ao catolicismo, abandonar o judaísmo. Só que ela sabe que eu também sou de uma família diferente. Ela sabe que eu tenho a mesma origem judaica. Quando ela lá atrás falava Oliveira, ela... então ele é levita. Não é assim? Tudo... Normalmente. Meu Deus, eu tô contente de contar isso aqui. Vou contar mais um segredo. Conta todos os segredos. Não, todos em uma live só não. Mas, gente, eu tô dando chaves pra vocês compreenderem muita coisa da história. Nosso olhar, não foi? Compreenderem muita coisa da história judaica. Por exemplo... Não, eu vou deixar a cunha para outro dia. Cunha não. Não fala, não é para falar hoje. Tem script. Mas eu não vou falar. Quem ia falar é você. Eu sei. Vai jogar pra mas mim é que eu uma coisa provoco, você ia falar. entendeu? Não, vamos se lá. preocupe, se preocupe. Seguindo então. Vamos pegar o site do Museu da Diáspora. Eu vou abrir o site do Museu da Diáspora. Eu indico... Quem quiser ir para Israel, visita o Museu da Diáspora. Ele vai contar um monte de coisas sobre origens dos sobrenomes. Você vai ali, você vai colocar o seu sobrenome no computador, vai sair a história. E eu vou abrir agora aqui o site dele. E eu vou ler para vocês um trechinho. Vocês querem que eu leia em hebraico ou não? Respondam aí para mim. Quem? Hebraico, leia hebraico, traduz para o português ou não? Então vamos lá. Presta atenção. Manter a tradição. Presta atenção. Shemot mishpaha nov'im mikama mekorot shonim. Os sobrenomes se originam de diversas fontes. Leitim leoto shem kayam yoter mesber ehad. Às vezes, um sobrenome tem mais do que uma explicação. Shem mishpaha ze nigzar me'ateva. Esse sobrenome, sobre o qual falaremos agora, ele é oriundo da natureza. Agora vocês vão entender, vocês vão curtir isso aqui. De que sobrenome estamos falando? Perah. O que é perah? Perah é flor em hebraico. Perah é flor em hebraico. E existe um sobrenome hebraico antigo, oriundo de um nome que é Perahia. Olha que legal. Perahia. O que significa Perahia? Pode ser floreira ou pode ser flor do eterno. Floreira? Sim. Não, combina. Também, Floreira. verdade. Flora, floreira, né? Telefone. Muito bem. Então ele fala assim. Perah e Perahia. Hem Shemot Mishpaha Mimekor Ivri. São sobrenomes com fonte hebraica. Agora vem o legal. Eita. Antes disso eu vou citar um personagem famoso com esse nome, Perahia. Aqui. Tá? Um personagem, não precisa. Famoso com o nome Perahia. Ética dos pais. Eu tô abrindo aqui a ética dos pais. Eu tô vendo uma Xará Aventura ali me perguntando. Você vai ficar feliz demais quando eu explicar a aventura. Tá? Então vamos aqui. Ética dos pais. Capítulo 1, Mishnah 6. Olha que legal. Yehoshua ben Perahia. Yoshua, filho de Perahia. Venitai Arbeli e Nitai Arbeli receberam deles. Yehoshua ben Perahia Omer. O Yoshua, filho de Perahia, diz: Ase lecha Rav.
arrume para você um rabino, um mestre. Ukne lecha haver. E adquira para você um amigo. Veheve dan et kol adam lekaf zehut. E julgue. Eu vejo quem. E julgue toda pessoa de modo positivo. Quem é que falou isso? Um grande rabino, um dos líderes da história judaica chamado Yehudá ben Perahia. Ok? Aí vocês vão falar, que lindo. O que tem a ver isso com os Pereiras? Essa Mishnah do Pirkei Avot. Vamos continuar aqui a leitura do site do Beit Atfutzot, da diáspora. Eli? Vamos lá. Tá esperando alguém? Então ele fala assim: Perah e Perahia. Eu vou pedir para vocês continuarem comentando, tá bom? E compartilhando o vídeo. Perah e Perahia, Tasvi, são sobrenomes de fonte judaica. Shema Mishpaha Perahia, o sobrenome Perahia, Kashur Gam Beshem Pereira. Esse sobrenome, esse nome, também está relacionado com o nome Pereira. Olha, Perahia, Pereira. E aí ele fala aqui, Hanigzar Mehamilá, que é derivado da palavra, ou relacionado com a palavra Asfaradit, Tasvi, espanhola, vê a portuguesit e portuguesa, Sheperushá etz agas, que a explicação é árvore de pera. Então olha que legal. Aí o que acontece então? Em hebraico, a gente tem uma coisa interessante que é assim, em português também, tá? Mas no português antigo, no inglês a gente vê isso. A letra P e a letra F no hebraico é a mesma letra. A diferença é que a letra P tem um pontinho dentro. Se você tirar o pontinho dentro, que eu chamo de vitamina, pontinho vitamina, ela fica fraca e ela fica F. Presta atenção. Seria igual em português, por exemplo, você pegar o P e você colocar o H depois. Aí, pra tua aula de hebraico. Por exemplo, É assim, por exemplo, em inglês. Pharmacy. É com PH. O que é o PH? O PH é um F. Vamos pegar Rafael. Rafael escreve como muitas vezes? Com PH. Sofia. Por quê? Porque o P, quando você coloca o H, fica fraco. Fica, em vez de... Fica... Entenderam? Normalmente em francês, Muito bem. né? Então... Tem um P, o H. Não sei, sem Por inglês. exemplo, Sofia. Também, Sophie, muito bom. isso. Então, agora vem algo interessante que vai abranger mais. Pereira, se você escrever em hebraico Pereira, e você tirar o pontinho da letra P, você também vai poder ler... Gente, isso aqui é lindo. Ferreira. O que é Ferreira? Ferreira. Que mais? Freire. São as mesmas letras. Letra P, ou Fei, tirando o pontinho. Reish, Yud, Rei. Fantástico, não é? Faz o vídeo. Daqui a gente vê... Rei. Daqui a gente vê algo muito interessante. De Perahia, vai para onde? Para Pereira, O Ferreira. ou Ferreira, ou Freire. Ok? Flor, né? Então, Pera. Que ele fala aqui. também, e nasce da palavra perah, que é flor em hebraico. Shemot HaMishpacha Bekvutza Azot, os sobrenomes desse grupo, podem também estar ligados com o nome da cidade italiana Ferrara. Os Ferreira aí, nossos amigos. Ferrara, que era
uma colônia judaica lá pelo século XIII. E pode ser que começou essa colônia judaica em Ferrara já no século XI. Então vejam as relações das coisas. Perahia, Ferreira, Freire, Pereira e Ferrara. Gente, pesquisar é maravilhoso. Você lembra daquela história? Pesquisem. Você lembra daquela história da alma de Ferrara? Sim, verdade. De novo. Eu vou contar uma história pra vocês. Tá tudo bem. Extremamente interessante, tá? Que tem a ver com isso que eu lembrei agora. Eu tenho... Faz muito tempo que eu não falo com eles. Mas é uma amiga, já com uma idade maior do que a gente. Cada 5 minutos. Judia, que o filho dela se casou com uma mulher não judia. E, ok, viviam juntos, etc, etc. Um belo dia, essa amiga nossa ligou pra gente dizendo que estava acontecendo algo muito estranho na casa dela. Que a nora dela, que não é judia, estava vendo um homem na sala. E ela descrevia o homem. Ela descrevia que ele tinha um chapéu, tinha uma barba comprida. Um típico judeu da Europa Oriental de 200, 300 anos atrás. 200 anos atrás. E aí o que aconteceu? Quando uma pessoa sozinha vê uma coisa dessa, o que você fala? Tomou um chá errado, confundiu o chá, era pra ser de maracujá, tomou de cogumelo, baixou a pressão, subiu a pressão, alguma coisa assim. O que aconteceu? De repente a filhinha dela, pequena, ela começou também a ver o homem e fazer tchau pro homem. Aí ela falou, pera. A coisa começou a ficar muito forte. E depois a própria sogra também viu. E vou falar a verdade aqui pra vocês, a sogra tinha uma certa amargura do casamento dela. Que ela falou, meu filho casou com uma moça que não é judia, podia ter se convertido ao judaísmo, etc. Hoje não, hoje já... Não, hoje elas se dão extremamente bem, mas ok, eu tô falando da situação dela. Não tô dando nome nem nada, mas assim era a situação. E ela não queria se converter ao judaísmo, não queria nada disso. Certa vez veio aqui para São Paulo um rabino, eu vou falar isso de um jeito, um rabino com visões diferentes, vamos dizer assim, bastante místico, bastante... E ele era muito conhecido, respeitado, tal. E a gente falou, vamos lá conversar com ele. Né? Vamos conversar com ele. Não, de book é encosto. Não é de book, de book não. é encosto. Pode, Só que ele viu uma alma, uma aparição, é diferente. Aliás, no judaísmo a gente não deve buscar esse tipo de coisa. Tá? A gente não deve buscar. Mas existem vários relatos de almas, de espíritos que vêm até nós. E aí não tem problema, a não ser que venha fazer alguma coisa negativa. Às vezes é uma mensagem, alguma coisa assim, e o judaísmo não vê nada de negativo nisso. A gente não deve buscar, isso a gente não deve fazer. Fomos nesse Rebbe, nesse rabino, e a gente teve várias perguntas interessantes para ele, eu fiz várias perguntas ousadas, inclusive, em relação à nossa atuação que estava apenas começando. Ele disse que a nossa atuação tinha a ver com outras vidas, tinha a ver com a sequência de outras vidas. Era o que ele disse. Quando a gente perguntou sobre essa moça, ele fechou os olhos, se balançou. E ele perguntou para ela, de onde vem sua família? Aí ela falou, Ferrara. Exatamente essa cidade. Aí ele falou, saiba que você tem origem judaica também. Quer dizer, ele, na hora que ele fechou os olhos e acessou outras percepções, ele abriu os olhos e falou, saiba que você também tem origem judaica. E o que esse homem aqui, esse homem que veio, eu vou te falar quem é. É o bisavô da sua sogra. E ele era um homem que ele teve tantos méritos, ele fez tantas coisas boas durante a vida dele, que a alma dele se sentindo mal por ver que vocês talvez estavam indo por um caminho que não seria o melhor,
ele veio dar uma mensagem para vocês. Que um barco, se o barco está dividido em dois, quebrado e dividido em dois, ele não chega longe. E ele veio aqui dizer para vocês procurarem se unificar dentro da questão da religião também. Eu acho que a mensagem que ele estava querendo dar para ela era para ela retornar para a origem dos antepassados dela de Ferrara. Mas ele foi muito sutil também para não magoar e para não ofender. Curioso, né? Então o que a gente tem aqui? Perahiá, que significa flor do eterno ou floreira. Aí o pessoal vai pensar assim, mas então a palavra pereira significaria, é daí que vem? E eu vou dizer para vocês, não. Isso é muito importante. Inclusive tem pessoas que têm preconceito em relação a esse assunto, que são realmente ignorantes em relação a esse assunto, e que junto com a ignorância trazem um preconceito. Então eles dizem assim, imagina, você está dizendo então que a palavra pereira é derivada da palavra perahiá? Não, não é derivada. De novo eu vou explicar o mecanismo. Chegaram judeus, por exemplo, que talvez tivessem esse nome específico, se identificavam como perahiá. E aí, quando eles chegaram na Espanha, em Portugal, na época da perseguição, eles falaram, a gente precisa escolher um sobrenome que lembre o nosso sobrenome antigo, mas ao mesmo tempo que disfarce a gente. De modo que a gente tenha o mesmo sobrenome que cristãos antigos. Qual que a gente vai escolher? Oliveira? Não tem nada a ver com perahiá. Santos? Também não tem nada a ver com perahiá. Silva? Também não tem... Olha, Pereira! Pereira tem a ver com perahiá. Então a gente adota o Pereira. Entenderam como funciona? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, todo Oliveira, Pereira, Carvalho é judeu. Claro que não. Claro que não. Porque se os judeus queriam esconder a sua origem, eles não podiam adotar um novo sobrenome, todos juntos, porque isso ia dar na cara para os inimigos que eles eram judeus ou de origem judaica. Mas eles escolhiam sobrenomes que lembravam, muitas vezes, os nomes antigos deles. Legal? Então vamos lá, vamos seguir. Gente, vamos chegar em 500 assistindo ao vivo? Vamos compartilhar. Eu vou virar a página aqui, enquanto isso vocês compartilham, tá bom? Vamos lá, o que eu vou trazer para vocês? Primeiro eu vou trazer uma informação bem interessante, e aqui a gente vai falar de vários outros sobrenomes também. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Enquanto isso, vocês vão compartilhando, tá bom? Por favor. Aqui, gente, olha que fantástico isso aqui. Eu vou falar a lista, presta atenção, eu vou falar os 25 nomes dos primeiros. Se preparem que vai ter muito sobrenome aí que eu não falei aqui na live. Chaves também tem muitos com origem judaica. Então eu vou falar o nome dos 25 judeus brasileiros, os primeiros 25 judeus brasileiros processados pela corte portuguesa, pela Inquisição. Olha os nomes. O que significa isso? Significa que hoje você tem o sobrenome Pereira, talvez essa seja parte da história dos teus ancestrais. Você tem o sobrenome Oliveira, talvez você tenha a história que eu contei semana passada. E assim por diante, se Deus quiser, em cada semana a gente vai trazendo mais e mais sobrenomes. Então vamos ver os 25 nomes. Primeiro, esse nome aqui é esquisito até de pronunciar. Ana Alcoforada. Alguém conhece esse sobrenome?
Eu nunca vi. Heitor Antunes está entre os 25 primeiros brasileiros que foram condenados pela Inquisição. Antunes, alguém aqui é Antunes? Tem algum amigo Antunes, parente? Marca aí. Beatriz Antunes, mais um Antunes. Presta atenção que vocês vão ver agora. Vai ter gente que vai pular duplamente. Quem não viu da semana passada, procura no histórico do nosso Face. Presta atenção. Não tá achando a live do Oliveira? Alguém pega o link lá e coloca aqui, tá bom? Vamos ver o próximo. Tem gente que vai pular de felicidade. Ana da Costa. Aqui tem uma amiga que é Costa Pereira. Ana da Costa. Vamos ver. Ana Alcoforada, Heitor Antunes, Beatriz Antunes, Ana da Costa, Brites da Costa, Manuel Espinosa Dias, olha o Dias, Paula Duarte, Diogo Laço Gonçalves. Estão vendo que coisa, gente? Vocês estão vendo o que nós estamos revelando depois de séculos aqui no Brasil? Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Continua. Uau, que sobrenome diferente. Catarina Favela. Olha que interessante, com 2 L's. Catarina Favela. Mais um sobrenome super popular agora. Podem ir marcando quem tem esses sobrenomes aí. Beatriz Fernandes. Muitos Fernandes. Rabanit, que foi tomar um chá agora, ela pesquisa os arquivos da Inquisição da Torre do Tombo. Gente, é muita coisa que ela traz. Ela sabe demais sobre esse assunto aí. Eu sou talvez mais desenrolado para falar, mas ela sabe muito mais do que eu de todos esses assuntos de sobrenome. Fantástico. Se Deus quiser, em breve ela está lançando... Quantos livros, Jaque? 2, 3 livros. Vocês vão ver a erudição dela. Continua aqui. Diogo Fontes. Lopes Mateus Franco. Alguém escreveu Franco aqui? Foi. Olha que demais. Tô arrepiado. Olha lá, Mateus Duarte. Eu sou Duarte. Eu tô arrepiado. Já que alguém perguntou Franco. Olha aqui. Genealogia. Já que coloca o link para quem tiver desconfiança que tem origem judaica. Nós, da Sinagoga Sem Fronteiras, estamos novamente inovando. No mundo nunca aconteceu isso. Com nossa equipe maravilhosa, nós estamos ajudando as pessoas que querem confirmar se tem origem judaica. A Rabanit vai colocar nos comentários o link, tá bom? Gratidão ao nosso querido Nelsinho, ao nosso querido Elcio, Júlia, né, Jaque? Sim, a Júlia e a nossa Rabanit querida, tá bom? Ela vai colocar aí o link. Continuando. Diogo Lopes. Guiomar Lopes. O site é sinagogasemfronteiras.com.br, é fácil. Salvador da Maia. Outro sobrenome agora, que a minha Rabanit me ensinou, ela me mostrou, na verdade, muitos arquivos da Inquisição, que é Mendes. Henrique Mendes. Quem aqui é Mendes? Nunes tem muito também. Aqui eu não sei se nessa lista tem. Henrique Mendes. Agora, Antônio Félix de Miranda. Ah, tô arrepiado de novo. Eita, coisa linda! Quem foi? A Ângela Amaral escreveu Franco. O amigo perguntou Nunes. Olha qual é o próximo. João Nunes. Olha o Elcio querido! Shalom, Elcio querido! Olha aqui, João Nunes. Ana Ruiz. Ruiz também pode ser Roriz, né, Jaque? Sim, Rodrigues. O Rodrigues também. Beatriz de Souza. Tem que fazer genealogia.
Bento Teixeira, Diogo Teixeira, Sei que alguém que era aí, quase que sai correndo. André Lopes Ulloa e o último que eu vou falar, João Pereira de Souza. Estão entendendo que coisa? O que eu falei aqui? Os 25 primeiros judeus brasileiros processados pela Inquisição. Então daí vocês podem compreender o quê? Toda essa ideia de que judeu tem que ter sobrenome polonês, russo, alemão é completamente errada. Há 300 anos aqui no Brasil, há 400, há 500 anos aqui no Brasil, sobrenome de judeu era Pereira da Silva, era Santos, era Rocha, era Magalhães, era Cruz. Aí vocês vão perguntar, Cruz? É, porque era uma das formas dos judeus esconderem a sua origem judaica para não serem discriminados, era até mesmo adotar, além de uma adesão muito forte ao catolicismo, pelo menos da rua para fora, nomes e sobrenomes extremamente cristãos. Isso é bem importante de saber também. Então tinham judeus cruz também. Aliás, por falar nisso, gente, vocês sabem que aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo, eu acho que até o fim do século XVIII, existia um imposto, não é só em São Paulo, mas em São Paulo também. Existia um imposto chamado finta. E a finta era um imposto para os descendentes dos judeus. Olha que loucura. Tipo, imagina só, se fosse hoje em dia assim, Deus me livre, ia ter um imposto que todo mundo que é descendente de judeus, cristãos novos, ou seja, Bnei Anusim, iam ter que pagar esse imposto. Até, eu acho que fim do século XVIII. Então vejam que coisa mais impressionante, né? Hoje a gente tem um pessoal que é oposição por ignorância, preconceito, ignorância. E fala, não existe esse negócio, isso foi há 500 anos atrás, é nada. 200 anos atrás existia esse imposto. Ah, como é que... Cadê os documentos para saber quem era? Mandaram queimar. Marquês de Pombal. E eu tô vendo o irmão jesuíta ali. Um abraço pro irmão jesuíta, porque é lindo hoje em dia a gente poder falar assim. Somos irmãos. Mas o Marquês de Pombal na época acabou com a Inquisição, expulsaram os jesuítas e ele mandou queimar, presta atenção, queimar todos os arquivos que tivessem essa distinção, essa discriminação sobre quem era judeu. Para quê? Para combater a discriminação. Não podia mais falar cristão novo. Pena, né? Quer dizer, pena não, ótimo. Mas por outro lado, o que acontece? O que aconteceu? A gente perdeu os registros dessas pessoas. Mas a nossa Rabani Jack acabou de colocar o link para quem quiser descobrir se tem origem judaica, entra nesse link que ela colocou, clica e aí vocês vão ser orientados pela nossa equipe de genealogistas. Tá bom? Tem que ter paciência, tem que colaborar. É um serviço voluntário, ok? É um serviço gratuito, tem que ter paciência e colaborar. Mas que é gratificante. Olha lá. É muito gratificante. Já teve um rapaz que fez um comentário feio, e eu vou pedir para esse rapaz repensar um pouquinho os seus valores. Ele falou, não dá ideia não, que logo eles começam a cobrar. Quem? Eu peço que esse rapaz se retire da nossa página. Eu não gosto de pessoas que projetam sobre os demais a sua maldade, a sua mesquinharia. Nós, graças ao Eterno, temos um trabalho voluntário há muito tempo. E é um trabalho que só está dando certo justamente porque a gente nunca foi atrás de ludibriar as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Ok? Ganhar dinheiro, graças a Deus, a gente ganha com os nossos cursos, com as nossas aulas, mas nunca ludibriando as pessoas, ok? Peço a esse infeliz
que se retire da página e reflita um pouquinho sobre o que são valores humanos. Vamos continuar, vamos seguir. Tá bom? Aliás, essa semana nós já ajudamos 3 pessoas, a gente vai postar. 3 pessoas que entraram em contato já conseguiram a sua ancestralidade judaica a partir do nosso departamento de genealogia. Vejam que coisa legal. Vamos seguir na história, gente. Vamos lá. Vamos adiante. Além desses casos, nós temos judeus de sobrenome Pereira. Ok? Judeus de sobrenome Pereira que mostram que não foram somente aqueles que ficaram escondidos, mas também aqueles que puderam depois viver o seu judaísmo em paz, continuaram com o sobrenome Pereira em outros cantos do planeta. Eu vou citar 2 exemplos para vocês. O primeiro, eu vou falar do barão Diego Lopes Pereira de Aguiar. Nascido em olha que legal, barão Diego Lopes Pereira de Aguiar. Ah, ele era dos Anusim? Não. Ele não era um cristão novo. Ele era um judeu. Ah, mas ele era descendente de cristãos novos que conseguiram fugir dos países onde eles eram perseguidos, e ele pôde, graças à tolerância religiosa do lugar onde ele estava, e também graças à vontade dele, ele pôde recobrar a sua condição judaica e continuar usando o nome Pereira. Então vamos ver. Barão Diego Lopes Pereira de Aguiar. Olha o Aguiar aqui. É que eu não estou vendo os comentários mais. Olha o Aguiar aqui. Nascido em 1699, Portugal. Ali era proibido o judaísmo. Morreu 10 de agosto de 1759 em Londres. Foi um austro-inglês judaico empresário, líder da comunidade e filântropo. Originalmente, olha que coisa, originalmente um português convertido à força, né? Veio das famílias que foram convertidas à força, provavelmente os trisavós dele, mas que guardaram escondidos o judaísmo. Pereira. Então vou ler só o comecinho da biografia. Em 1722, ele passou de Lisboa para Londres e depois para Viena. De 1725 a 1747, ele se ocupou com o monopólio do tabaco na Áustria. E ele estabeleceu fábricas, e ele era muito poderoso financeiramente, estabelecia até o preço desse comércio. Quando em 1747 ele pediu ao governo para retornar para ele uma parte do dinheiro que ele tinha depositado e que tinha sido confiscado, deve ser estilo Collor, a imperatriz Maria Teresa respondeu: eu não vou fazer somente isso. Eu não vou fazer somente te devolverem. A gente vai acrescentar mais dinheiro sobre aquilo que for devolvido para você. Aguiar era um grande querido da imperatriz. E ele foi o responsável para reconstruir ou ampliar o palácio imperial em Schönbrunn. E ele ganhou 300 mil florins para o trabalho. Quer dizer, o que a gente vê aqui? O Barão Diego Lopes Pereira de Aguiar. E agora, para terminar, eu vou... Gente, eu não estou conseguindo mais ver os comentários, porque ficou fixo aqui esse comentário aqui, com o link para genealogia. Ah, que pena. Eu queria ver os comentários de vocês. Bom, vamos lá. O último que eu vou ler agora para vocês é fantástico, porque eu conheci um parente dele, inclusive, lá nos Estados Unidos.
No final do ano passado, minha esposa, eu e o jovem Audrey Ribeiro, lá de Campina Grande, fomos para... agora sim, gente, olha que bonito. Tá com 805 likes essa live, 435 compartilhamentos. Para 1000, falta só o dobro quase. Vou pedir para todo mundo, vamos chegar em 1000 compartilhamentos. Toda live desse tipo, toda live não, toda live desse tipo, que estiver prestando um serviço para o povo brasileiro. A gente não tem dinheiro para ter assessor de imprensa, ninguém vai pôr a gente na rádio, nem na televisão, nem na grande mídia. Não tem. Não tem nenhum poderoso interessado em abrir o judaísmo dessa forma, divulgar, não o judaísmo só, mas divulgar sobre a raiz brasileira, abraçar os que querem retornar, permitir que essas pessoas façam parte, se convertam, não tem. Então eu preciso contar com vocês, tá? Tá lindo hoje de compartilhamento, tá melhorando. Valeu, Levi Barbosa. Mas vamos lá. Ano passado, final do ano passado, fomos convidados, só que não saiu na mídia brasileira e não vai sair na mídia brasileira. Porque não interessa a revelação nem para a grande mídia brasileira, e infelizmente nem para o establishment das comunidades judaicas do Brasil. Não interessa esse tipo de revelação. Mas nós fomos convidados para palestrarmos no aniversário de 365 anos da comunidade judaica dos Estados Unidos. Sabiam disso? Claro que não. Quem está interessado em mostrar isso? Lá eles estão interessados. E eles chamaram esse aniversário de grande aniversário. Por quê? 365 anos é o número de dias de um ano. Muito bem. Fizeram comemorações, etc e tal, mas qual foi o topo das comemorações da primeira comunidade judaica dos Estados Unidos, chamada Sheerit Israel, os remanescentes de Israel? Uma comunidade formada por 23 judeus que fugiram de Pernambuco, pernambucanos. Quem fundou a comunidade judaica de Nova York, dos Estados Unidos, não foram os nossos irmãos Goldenberg, Goldstein, Cohen, não. Foram os Pereira, foram os Carvalhos, foram os Oliveiras. Lá, nós fomos lá e nós vimos as placas na sinagoga. Só que no Brasil que essa história tentaram conter. Ainda estão tentando, mas não tem jeito, eu tô avisando já. Daqui 5 anos, mais ou menos, 5 anos, o judaísmo brasileiro já vai ter a cara do Brasil. O judaísmo brasileiro vai ter a história do Brasil. E claro, agregando todos os filhos e netos dos estrangeiros como eu. Vamos lá. Bom, o que a gente foi fazer ali? A gente foi palestrar. E vieram judeus de toda a América do Norte, empresários, rabinos, intelectuais, acadêmicos, ficaram impressionados. Uau! Quiseram ouvir as histórias do Audrey sobre os costumes da família, não comer porco, não trabalhar no sábado. Foi impressionante, foi muito lindo. Mas a gente conheceu um descendente deste homem aqui, que eu vou falar agora sobre ele. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu fico arrepiado. Eu fico muito feliz. Quando eu cheguei ali na sinagoga, eu fiquei olhando. Eu fico muito feliz. Olha o nome do rabino da comunidade. Henry, Estados Unidos. Henry. Vai ter 2 famílias aí que vão pular. Henry Pereira. Lá eles falam Pereira Mendes. O nome do rabino, de um dos rabinos mais importantes dos Estados Unidos, já falecido,
Henri Pereira Mendes. É só ir lá e ver. Eu já fiz um post com a placa, com os livros. A gente tem livros dele, tá lá na capa o nome dele. Então eu vou ler um pouquinho aqui da biografia dele, tá bom? Vejam que coisa linda. Olha lá, Ferreira. Ferreira é Pereira, mesma origem. Pode ser a mesma origem. Bom, olha que legal. Vamos lá. Henri Pereira Mendes. Que legal. Aí tá escrito em hebraico. Haim Pereira Mendes. Mas em hebraico dá para ler Freire com Pereira. Se escreve igual. Nasceu em 13 de abril de 1852. Faleceu em 21 de outubro de 1937. Ou seja, 1937, o meu avô já tinha 17 anos quando ele faleceu. Ou seja, não é uma coisa tão antiga. Concordam? Não é uma coisa tão antiga. Ele era um rabino americano que nasceu em Birmingham, Inglaterra, e morreu em Nova York. Aí aqui tem toda... Henri Pereira Mendes nasceu em uma antiga família rabínica espanhola e portuguesa. Seu pai, Abraham Pereira Mendes, era rabino em Birmingham, na Inglaterra, assim como na Jamaica e na Sinagoga Touro em Newport, Rhode Island. E aí vai. Bom, e aí vai. Então o que a gente viu hoje? A gente viu coisas... Ah, sim! Esse rabino foi procurado por Theodor Herzl, o pai, o precursor do sionismo político, que falou o seguinte: gente, não adianta mais a gente querer retornar para Israel simplesmente na esperança, a gente tem que se mobilizar politicamente com as lideranças internacionais para que o nosso povo possa retornar a Sião, de onde vem a palavra sionismo. Sião é um dos nomes bíblicos da terra de Israel. E ele foi consultar este rabino para obter dele o apoio que ele conseguiu para essa causa dos judeus se mobilizarem politicamente para poderem reaver as suas terras de origem. Então ele participou dessa história maravilhosa também. Bom, meus queridos, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa para falar. Venha, venha, meu amor! Vamos fazer Avdalá. Sim, eu quero terminar com uma coisa interessante. Tá? Quero terminar com uma coisa muito interessante. A Inquisição foi predominantemente contra judeus. Certo? Ela não surgiu contra os judeus. Ela surgiu contra uma heresia. Quem quer é dizer, herege? heresia de acordo com a Igreja Católica. A Né? visão De dela. acordo com aqueles cristãos, aquilo não era heresia. Surgiu contra uma heresia que, se eu não me engano, aquela heresia acreditava que o corpo de Jesus não era corpo físico, só isso. Alguma diferença muito pequena. E a Igreja Católica daquela região na Europa, na época, ela decidiu que ela tinha que massacrar os líderes religiosos daquele momento. Decidiram que tinham que massacrar aquela população cristã, porque eles não acreditavam da forma certa. E aí eles fizeram um massacre terrível, sanguinário, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, etc. e tal. Assim começou a Inquisição. Mas depois, o público-alvo da Inquisição durante séculos foram os judeus. Porém, pesquisando, eu encontrei um Pereira negro, escravizado, né? Eu aprendi com irmãos negros meus a evitar a palavra escravo. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque uma coisa é você falar que a pessoa é um escravo. O que você está fazendo? Você está diminuindo a pessoa a uma condição desonrosa. Essa é a identidade dele, é escravo. Não, ele era escravizado. Ele era um ser humano. A Vadimaína é o quê? Nós somos escravizados. Ele era um ser humano com toda a sua cultura,
com toda a sua crença, com toda a sua dignidade, e ele era escravizado de fora para dentro, ok? Então vamos lá, o nome dele era o quê? Luiz Pereira de Almeida. Por que é importante falar isso? Em primeiro lugar, o que a gente vê daqui? Todos os Pereiras eram judeus? Não. Quer dizer que porque ele era escravo, ele não podia ser, ele era negro, não podia ser judeu? Eu não me aprofundei, eu vou me aprofundar, mas existem indícios de que alguns daqueles que foram escravizados na África eram judeus. Então, por exemplo, os judeus com origem da Etiópia e etc. Mas o caso dele, ele não era judeu. Então vejam só que coisa. Ele foi denunciado para a Inquisição lá pelos idos de 1750. Por quê? O que ele fez? Ele foi para a igreja, ele pegou a hóstia e ele não engoliu a hóstia. O que ele fez com a hóstia? Ele fez uma bolsa, é o patuá, não é verdade? É o patuá. Eles faziam aquela bolsinha, que vários deles colocavam vários elementos diferentes, e o objetivo daquela bolsinha era proteção, era um amuleto. Então o que ele fez? Pegou a hóstia, fez uma bolsinha e levava isso no bolso, no corpo, para quê? Quando fosse para alguma luta, quando fosse para alguma batalha, para alguma caça, para proteger ele. Descobriram, ele foi rigidamente julgado pela Inquisição e ele foi desterrado por conta disso. Ele foi mandado para uma cidade lá em Portugal, que era uma das 6 sedes da Inquisição, e foi deportado e ficou vários anos ali, deportado, desterrado por conta disso. O nome dele, Luiz Pereira de Almeida. Então, já que você me mostrou, por exemplo, há pouco tempo, um documento da Inquisição contra indígenas. Não é? Tem bastante. Porque eles usavam, era heresia o ritual deles. Por exemplo, eles sempre caíam em cima do jurema. O jurema é uma bebida que os indígenas têm um ritual, todos lá, e isso aí era proibido. Mas era uma cultura indígena, era deles. Eles eram forçados a se converterem para o catolicismo. E aí, quando eles apareciam com o ritual deles, então eles eram chamados de hereges. Exato. E aí, julgados, presos, queimados e etc e tal. Era horrível, era horrível. A gente estava estudando com o professor Pinheiro esse documento. E é assustador, porque muitos cristãos novos queriam conhecer, né, a cultura e acabavam condenados. E padres também iam lá também, escondidos. Muitos padres foram denunciados pela Inquisição. Muito. Então, assim, é uma bagunça e, infelizmente, uma intolerância muito grande. E o que a gente precisa hoje aprender com toda essa história, gente, o que a gente precisa realmente levar é como esse passado intolerante feriu. Não feriu só judeus. Não, feriu muitíssimos cristãos, católicos também. Feriu muitos... Gente, houve guerras. Outro dia eu vou falar sobre isso para vocês dentro do nosso contexto da Inquisição. Houve guerras muito sangrentas que duraram muitas décadas entre católicos e protestantes. Um dia eu vou trazer isso para vocês. E toda essa intolerância não me importa. Às vezes eu vejo, por exemplo... Irmãos meus judeus se referindo à fé de outras pessoas de uma forma violenta, eu digo, eu não compactuo com isso. Tem a mesma raiz da intolerância, a gente não pode compactuar com isso. Eu, sinceramente, não posso, por exemplo, acreditar que existe um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, que é todo sabedoria, e que não vai saber compreender que a cultura do fulano levou ele para lá. Que a cultura do Beltrano levou ele para lá. Ora, será que Deus não vai pesar a intenção da pessoa? Se ele estava procurando o bem, se ele estava procurando a verdade? Será que Deus vai ser tão intolerante de pegar uma pessoa, seja lá da religião que for, ou até sem religião, que buscou a verdade,
mas por ser um ser humano limitado, não chegou na verdade exata. Será que o Todo-Poderoso não vai valorizar o que a pessoa fez de bom e não vai compreender as limitações que levaram a pessoa ao caminho que não era o caminho exato? Esses dias me aconteceu algo interessante. Nós temos a campanha da Cesta Básica. Vou deixar o meu WhatsApp aqui para quem quiser participar, porque a gente vai fazer uma doação lá para uma região que a prefeitura não chega, na periferia de São Paulo. Provavelmente vão todas as 150 cestas que tem. Eu vou precisar de muito mais cesta. Bastante. Tá? E eu vou contar uma passagem que aconteceu. No frio, se alguém conhecer empresas de cobertores... Tudo que puder, isso. Fraldas infantis também, leite em pó. Muita gente procura a gente também com esses, precisando desse tipo de utensílios e alimentos. Então, por exemplo, vamos falar assim, 99% das pessoas que a gente atende não são da comunidade judaica, tá? De vez em quando vem uma pessoa e fala assim: ô pastor Ventura. Aí eu começo a rir, aí eu brinco. Falo, não, então eu não vou mais dar. Então eu não vou mais dar nada pra você, você me confundiu. Você me chamou de pastor Ventura. Ai, meu Deus do céu, manda essa pessoa embora. Manda essa pessoa embora. Vocês acham, gente? Tem cabimento o homem fazer isso? É claro que não. No máximo, eu vou rir e vou falar pra pessoa: eu tenho um monte de amigo pastor, mas eu não sou pastor, eu sou rabino. Pronto! A pessoa pensar que Deus, que é muito mais benevolente do que eu, que é muito mais sábio do que eu, que é muito mais compreensivo do que eu, ele vai falar o quê? Você me chamou desse nome, você me chamou daquele nome, você vai pro inferno eterno. Gente, isso aqui é subestimar Deus. Entende? Então assim, nós revelamos essa história porque o povo brasileiro merece conhecer a sua origem israelita judaica. Eu acho lindo isso. Não é porque eu conheci, que eu tenho que me converter para o judaísmo. Não. Se quiser e se estiver apto, é muito bem-vindo, mas não é obrigatório. Tem os cursos também, né? Tem os nossos cursos, gente. Eu acabei de colocar aqui o link. Eu coloquei o link e nem falei. Nossa. Nós vamos ter um curso agora lindo, lindo, lindo. Acabei de colocar o link, tá? De filosofia judaica. São 3 meses de curso, uma aula por semana, quarta-feira, 21 horas. Fica gravado, quem não puder assistir, assiste depois. Quem quiser assistir de novo, anotar, assiste. É um curso profundo. Todos os nossos alunos, se eles começarem a escrever agora sobre os cursos, vocês vão compreender. É um nível completamente diferente, transformador, e que vai dar finalmente uma compreensão para os irmãos, independente de terem origem ou não, do que significa esse tesouro tão poderoso, que mexe com a psique de tanta gente, chamado judaísmo, para além dos estereótipos e diretamente do original. Eu recomendo demais, não somente porque sou eu que dou o curso, mas é um baita curso, tá? Eu coloquei o link ali, pode dividir no cartão. Não é caro, é em conta e todas as informações estão ali no link, tá bom? No link, deixa eu colocar de novo porque tem 2 links, tem um que está escrito genealogia e o que eu vou colocar agora chama curso, tá? Eu vou parecendo videogame aqui. Eu queria tentar colocar ele, fixar ele. Tenta fixar aquele ali, Jaque, por favor. Qual? Esse que você acabou de postar? Isso. Mas dá pra... aqui, pronto, fixar comentário. Pronto, fixou. Mas aí desfixa o curso, Tá bom? Muito. Falta Avdalá. Vou fazer Avdalá. Vamos fazer Avdalá agora, a cerimônia de encerramento do Shabat. E eu vou falar o meu zap. Agora ou no fim da Avdalá? No fim da Avdalá. No fim da Avdalá eu vou falar meu zap. Eu vou tá? pedir pra todo mundo, de novo, compartilhem. Deixa eu ver quantos compartilhamentos a gente tá. Que, gente, de novo, eu falo outra vez, não é brincadeira. O trabalho que a gente vem fazendo é mega. É mega. Tem horas que eu paro e eu sento e falo, gente, o que a gente fez em 2, 3 anos? Que loucura.
Mas justamente por ser um trabalho que vem abrir, que vem acolher, que vem quebrar o preconceito de ambos os lados, a gente não tem patrocinador. Ninguém põe a gente na TV, ninguém põe a gente em rádio. E o nosso grande instrumento tem sido esse aqui. Então eu peço para vocês, toda vez que tiver um vídeo desse tipo, compartilha todo mundo. 500 pessoas, compartilha 3 vezes. Acho que uma live dessa, no mínimo tem que ter 1000 compartilhamentos. O Ética dos Pais aqui, porque você leu, ó. Tá no site. Tá no site também, bem bacana. Comentário do Rabino Ventura. Bora fazer o segundo. Isso, vamos lá. Vamos fazer a Avdalá então. No fim eu vou falar meu zap para todos aqueles que quiserem compartilhar uma cesta básica para os nossos irmãos. Tá sendo lindo, lindo, lindo. Então vamos lá. E marquem os amigos também, gente, que são Oliveira, ou Oliveira é no outro vídeo, que são Pereira, Freire, Ferreira, tá bom? A gente vai chegar nos Almeidas, nos Santos. Foi Sidur. É o que não falta aqui. Sidur. Eita, que medo de cair meu cabelo aqui nesse canto. Refaz lemado na Yudit Batsará. Uma recuperação completa. Começa a semana 1000, hein? Lá em cima. Amém. Manhã Shivat Sertão Online. Bastante gente se inscreveu. Vai ser lindo, 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 lindo. Muita coisa bacana. Tudo certo. Vamos lá. Ali o azulzinho. Tudo Aqui, ó. diferente. Durava a maçã, né? É, não serve diferente tudo. Esse. Não tem problema, não sei. Aqui, pronto. Ei. Agora a gente vai fazer a cerimônia de encerramento do Shabat. Vamos lá. Rishon LeZion ולيרושלים מבשרתן כוס ישועות אשא ובשם אדוני יקרא. Todo mundo. Ana Adonai Yoshi'ana, Ana Adonai Yoshi'ana, Ana Adonai Yatzlichana, Ana Adonai. Ana Adonai Yatzlichana. הצליחנו, הצליח דרכנו, הצליח לימודנו, הצליח זיווגנו, הצליח פרנסתנו, הצליח רפואה שלמה של יהודית בת שרה אימנו, של אלילי בת שרה אימנו, של דונה הרושקה בת שרה אימנו. רושקה, כן. נו? ושלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו כדכתיב ושא ורחמת אדוני וצדקה מאלוהי ישועו ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר וכתיב ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו כן יהיה עמנו ונוח מצא חן בעיני אדוני ונוח מצא חן בעיני אדוני כן נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם אלהדם ירעננו, באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרנו וקמנו סברים ארנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ובורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ובורא מיני בשמים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ובורא מאורי האש. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני, המבדיל בין קודש לחול. Amém. Vinho do seu Baru! E do Gershon também! Shavuatov, Shavuatov, meus excelente queridos semana, irmãos, excelente muita semana. Luz, muitas realizações, muita paciência. Amém, vê amém, muita amém, vê união. amém. Muito bom. Gente, então eu vou chamar vocês novamente para participarem do nosso curso. O curso é lindo, maravilhoso, acessível, e todos aqueles que participarem do nosso curso estarão fortalecendo a nossa atuação. Porque o trabalho o trabalho voluntário que a gente faz é gigantesco. Isso aqui é voluntário. O trabalho que a gente faz no nosso site de divulgação é voluntário. O trabalho que a gente faz nos Shabbatot e etc., nas nossas comunidades é completamente voluntário. E quem fizer então os nossos cursos ajudarão a gente também na manutenção desse projeto que é voluntário, importante e histórico. Inclusive, por falar em voluntário, como nós falamos antes, entra no nosso site sinagogasemfronteiras.com.br e ali vocês vão encontrar o link para aqueles que querem encontrar a sua origem judaica. Se tiverem origem judaica, a gente quer ajudar a encontrar. Colaborar. Vai dar seu celular para a cesta básica? Cesta básica. Prepare aí o caneta e papel. Anota aí, anota aí. 11. 11. Zap, tá bom, gente? É Zap. 11 999 80 1869. 11 999 80 1869. Começar a semana fazendo mitzvot. Ótimo, Lindo, maravilha, lindo, maravilha. lindo. Hazakim Ubrohim, compartilhem. Beijão. Eu quero ver esse vídeo e todos os outros vídeos sobre esse assunto passarem de 1000 compartilhamentos. É só o começo e isso todo mundo pode fazer, tá bom? Um beijo, que o Todo-Poderoso abençoe, dê saúde, cura, salvação para todo mundo, dê sucesso, dê vitória e principalmente uma vitória que equipara a todos. Não uma vitória sobre os outros. O mundo não precisa de perdedores. O mundo precisa de todos. Shevet Yahad. Shevet Ahim, maravilha, Shevet Ahim, Gam Yahad, todos os irmãos sentados, juntos e unidos. Um abraço para os Pereiras, para os Ferreiras, para os Freires e para os Perahia. Shavuot.